Você quer mesmo mudar de vida? Ou só gosta da ideia de mudança? Porque o que eu vou te contar agora, pouca gente tem coragem de ouvir, e menos ainda tem disciplina para aplicar. Existe um hábito, um único hábito, simples, discreto, mas tão poderoso que ele mudou tudo na minha vida. E pode mudar a sua também. Mas sabe por que a maioria nunca chega lá? Porque ignora isso, subestima. E aí vivem reclamando da sorte, do governo, do chefe, da vida. Eu não tô aqui para te passar a mão na cabeça. Tô aqui para te mostrar a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Se você quiser continuar vivendo no piloto automático, pode sair do vídeo agora. Mas se você sente que precisa dar um basta, se sabe lá dentro que tem algo errado e tá na hora de virar o jogo, então continua comigo. Porque o que eu vou te mostrar aqui é o ponto de virada. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual é o hábito que mais tem sabotado a sua vida hoje? Vamos trocar ideia nos comentários. Isso aqui é uma jornada, e ninguém precisa caminhar sozinho. Sabe o que é mais curioso sobre a transformação pessoal? Ela nunca começa com algo grandioso. Não tem fogos de artifício, nem música épica de fundo. A verdadeira mudança começa no silêncio. Começa com um hábito. Um hábito transformador que, no início, parece pequeno demais para fazer diferença. Mas aí que está o segredo. É justamente esse tipo de hábito que tem o poder de virar a chave, de redefinir seu destino. Eu lembro exatamente do dia em que essa ficha caiu para mim. Eu estava sentado, quebrado financeiramente, frustrado emocionalmente e completamente perdido mentalmente. Não tinha clareza, não tinha direção, só tinha uma coisa: a consciência incômoda de que se eu continuasse daquele jeito nada mudaria. E foi ali, naquela dor, que eu conheci um conceito simples mas poderoso. Você atrai aquilo que se torna. E para se tornar alguém diferente, você precisa agir de forma diferente. Dia após dia, com consistência, com intenção, com disciplina. E tudo isso começa com um hábito. E é exatamente isso que poucos têm coragem de admitir. O sucesso, a prosperidade, a mudança de vida não são eventos, são construções. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, hábito por hábito. E o hábito que mudou tudo para mim, que deu o start na minha transformação, foi começar o dia com aprendizado. Isso mesmo. Eu criei o hábito de alimentar minha mente todos os dias com algo que me fizesse crescer. Não era nada mirabolante. Não era um MBA, nem um curso caríssimo. Era um livro, um áudio, um mentor. Meia hora, todos os dias, sem falhar. E essa meia hora que parecia pequena, se transformou na base de tudo que construí. Porque quando você começa a pensar diferente, você age diferente. E quando você age diferente, você colhe resultados diferentes. Mas isso só acontece se você tiver consistência. Se transformar isso num hábito diário automático, tão natural quanto escovar os dentes. O grande erro das pessoas é esperar motivação. Elas acordam e pensam: hoje eu tô inspirado? Tô com energia? E se não estiverem, simplesmente deixam pra lá. Mas deixa eu te contar uma coisa. Os verdadeiros campeões não dependem de motivação. Eles têm hábitos. E os hábitos guiam os dias deles mesmo nos piores momentos. Você acha que eu tinha vontade de estudar quando minha conta estava negativa? Não. Mas eu tinha um compromisso. Eu já tinha entendido que meu futuro dependia das sementes que eu plantava todos os dias. E um hábito transformador é isso. É a semente que, se regada com persistência, dá fruto. Não no primeiro dia, nem no segundo. Mas inevitavelmente, dá. Porque o tempo é aliado de quem planta o certo e inimigo de quem procrastina. E o que você está plantando hoje? Agora, para e pensa. Qual é o primeiro hábito do seu dia? O que você faz quando acorda? Pega o celular? Reclama da vida? Ou começa com algo que te coloca no caminho certo? A vida não muda quando a gente ganha mais dinheiro. Ela muda quando a gente muda a forma de viver.
E essa mudança vem da rotina, vem dos detalhes, vem de um pequeno ajuste, um pequeno hábito que você escolhe repetir todos os dias. Esse é o segredo que quase ninguém fala. Porque parece simples demais, mas é justamente por isso que funciona. E é por isso que a maioria ignora e continua estagnada, presa num ciclo de frustração e desculpas. Agora, deixa eu te contar por que a maioria das pessoas nunca chega onde gostaria. E essa parte dói, porque exige que a gente encare a verdade de frente. A maioria vive esperando por uma virada mágica, um emprego dos sonhos, um parceiro ideal, um golpe de sorte, mas ignoram completamente o que está ao alcance delas, o poder de um hábito transformador. Eu vi isso ao longo dos anos. Vi pessoas incríveis, com talento, com inteligência, com coração, ficarem paradas no mesmo lugar, simplesmente porque subestimavam o impacto dos hábitos. Preferiam soluções rápidas, atalhos, promessas vazias. E sabe o que todas elas tinham em comum? A mesma desculpa. Ah, mas isso é simples demais para funcionar. E é aí que mora o perigo. Porque a simplicidade, quando subestimada, vira armadilha. Veja bem, um hábito ignorado é como um vazamento pequeno numa represa. No começo você nem nota, mas com o tempo a pressão cresce e aquilo que parecia insignificante se transforma numa catástrofe. A diferença? Com os hábitos positivos acontece o contrário. Eles começam pequenos, invisíveis até, mas vão se acumulando dia após dia até criarem uma avalanche de mudança. E o mais impressionante, tudo começa com uma escolha. Não precisa de sorte, não precisa de dinheiro, não precisa de condições ideais, só precisa de decisão e repetição. Quando você entende isso, para de buscar milagres e começa a construir um caminho sólido. Um caminho que poucos percorrem, mas que leva exatamente onde você quer chegar. Jim Rohn costumava dizer: o sucesso é nada mais do que algumas disciplinas simples, praticadas todos os dias. Isso ficou marcado em mim, porque enquanto uns esperam motivação, outros criam rotina. Enquanto uns fogem do tédio, outros abraçam a repetição. E essa é a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha. A diferença entre quem evolui e quem apenas sobrevive. O hábito transformador que mudou a minha vida começou com disciplina, mas logo virou prazer, porque eu comecei a ver resultados. Comecei a perceber que ao alimentar minha mente eu mudava minha forma de pensar. E ao mudar minha forma de pensar, eu começava a tomar decisões melhores. E decisões melhores levam a uma vida melhor. É simples, mas não é fácil. Por isso, poucos fazem. E aqui está outra verdade que quase ninguém diz. Mudar dói. Criar novos hábitos exige esforço. Exige dizer não para prazeres momentâneos. Exige enfrentar o desconforto. Mas sabe o que dói mais? Continuar do mesmo jeito. Continuar vivendo uma vida abaixo do seu potencial. Continuar acumulando arrependimentos. E é isso que acontece com quem ignora os hábitos certos. O tempo passa e nada muda. E quando você olha para trás, percebe que desperdiçou anos, que poderia ter começado ontem, que poderia já estar colhendo hoje. Por isso, o momento de mudança é agora. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora, porque a perfeição nunca vem. Mas o tempo, esse não para. E a cada dia que você adia, está construindo um novo hábito, o hábito da procrastinação. E o que mais me chama a atenção é como muitas pessoas continuam alimentando os mesmos comportamentos, esperando resultados diferentes. É quase um auto-engano coletivo. Elas reclamam do trabalho, mas não buscam crescimento. Reclamam da saúde, mas não mudam os hábitos. Reclamam da vida, mas continuam alimentando a mesma rotina de sempre. Isso não é azar. Isso é escolha. Escolha inconsciente, talvez, mas ainda assim escolha. E enquanto essas decisões não forem trazidas à luz, enquanto a pessoa não enxergar o poder que tem nas mãos, nada vai mudar. E você? Está escolhendo o quê? Chega uma hora na vida em que a gente precisa encarar uma verdade desconfortável.
A mudança real não acontece com promessas. Acontece com prática. E a prática está nos hábitos. Quantas vezes você já se sentiu inspirado após assistir um vídeo motivacional, ouvir uma palestra impactante ou ler uma frase poderosa? E quantas vezes essa inspiração durou? Na maioria das vezes, ela desaparece no dia seguinte. E sabe por quê? Porque emoção sem ação é ilusão. O que sustenta a mudança, o que realmente molda o seu destino, não é o que você sente uma vez ou outra, mas sim aquilo que você faz todos os dias. E aí voltamos ao ponto central: o hábito transformador. Não se trata de um segredo escondido, mas de uma escolha corajosa. Repetir aquilo que funciona, até que isso se torne parte de quem você é. Eu sei, pode parecer repetitivo falar de rotina, de repetição, de constância. Mas deixa eu te lembrar de algo. As maiores mudanças da sua vida não vieram de grandes decisões, mas de pequenos compromissos que você manteve. Pense nos atletas de alto rendimento. Eles não se tornam campeões porque treinaram um mês com intensidade. Eles se tornam campeões porque treinaram anos com consistência. O mesmo vale para qualquer área da vida: saúde, finanças, relacionamentos, espiritualidade. Todos os resultados vêm de um conjunto de hábitos que foram praticados por tempo suficiente até se tornarem automáticos. E a verdade é que você já tem hábitos. A questão é: esses hábitos estão te levando para onde você quer ou estão te mantendo preso onde você está? A mudança de vida que todos desejam exige uma mudança de mentalidade. E mentalidade é construída por repetição. Não adianta querer pensar como alguém bem-sucedido se você alimenta sua mente com o mesmo conteúdo de sempre. Se você consome as mesmas notícias negativas, as mesmas conversas limitantes, os mesmos padrões de pensamento. Foi por isso que anos atrás eu decidi reprogramar minha mente. E como eu fiz isso? Substituindo hábitos. Troquei a televisão por leitura. Troquei reclamação por gratidão. Troquei a passividade por ação. Um por um fui eliminando os comportamentos que me puxavam para baixo e fui adotando práticas que me empurravam para frente. E esse processo começou pequeno. Começou com uma decisão: alimentar minha mente todo dia com algo que me fizesse crescer. Parece simples, mas foi a fundação de tudo. Você não muda a vida inteira de uma vez. Você muda um dia, depois outro e mais outro, até que quando menos espera, você se tornou alguém completamente diferente. Por isso é importante entender: a chave não está no que você faz de vez em quando, está no que você faz sempre. Está naquele momento em que ninguém está vendo. Quando você poderia escolher o caminho fácil, mas escolhe o caminho certo. E isso, meu amigo, minha amiga, é um hábito transformador. É aquela ação que você repete até que ela comece a moldar sua identidade. E quando sua identidade muda, tudo muda. Suas decisões mudam. Suas atitudes mudam. E como consequência, seus resultados mudam também. Mas para isso acontecer, você precisa ter clareza. Clareza de onde você quer chegar. Clareza de quem você precisa se tornar e, principalmente, clareza sobre quais hábitos estão te afastando ou te aproximando do seu propósito. E essa clareza não aparece do nada. Ela vem da autoanálise, da honestidade brutal consigo mesmo, de parar por alguns minutos e se perguntar: o que eu estou repetindo todos os dias que está me impedindo de avançar? Porque sim, hábitos são como trilhos. Uma vez que você se coloca neles, seu destino já está parcialmente traçado. E se os seus trilhos estiverem apontados na direção errada, não importa o quanto você se esforce, você vai parar no lugar errado. Deixa eu te contar a história do Tiago. Um cara comum como eu e você. Trabalhava num escritório pequeno, enfrentava o trânsito todos os dias, ganhava o suficiente para pagar as contas e, de vez em quando, fazer uma pizza no fim de semana. Mas por dentro, o Tiago estava frustrado. Sentia que sua vida tinha parado. Todo dia parecia uma repetição do anterior. Acordava cansado,
Chegava do trabalho esgotado, e no meio disso tudo, ainda tentava alimentar aquele sonho antigo de empreender. Tinha livros na estante que nunca abriu, cursos que começou e não terminou, ideias que anotava num caderno e esquecia. E claro, sempre vinha aquela sensação: eu sei que posso mais, mas não consigo sair do lugar. Até que um dia, algo mudou. Esse dia não teve nada de extraordinário. Foi numa terça-feira qualquer. Chuva lá fora, fila no banco, conta atrasada. Mas ele escutou uma frase que bateu fundo. Você não precisa fazer tudo agora, só precisa fazer algo todo dia. E aquilo acendeu uma luz. Ele percebeu que o problema não era a falta de tempo, nem de dinheiro, nem de talento. Era a ausência de um hábito transformador. Um só. Algo que ele pudesse repetir todos os dias, de forma constante, até começar a ver mudança de verdade. Foi então que ele decidiu. Ia acordar 30 minutos mais cedo, todos os dias, para estudar sobre negócios digitais. Só isso. Nada mais. Não se comprometeu com metas mirabolantes. Só com um pequeno hábito diário. No começo foi difícil. Tinha dias que o corpo pedia mais 5 minutos na cama. Tinha dias em que parecia que ele não estava aprendendo nada, mas ele continuou. Sem pressa, sem grandes expectativas, só com compromisso. E foi ali, naquela repetição silenciosa, que tudo começou a mudar. Depois de algumas semanas, ele percebeu que sua mente estava mais clara. Começou a ter novas ideias. Começou a conversar com pessoas do meio. Criou coragem para colocar um projeto antigo no ar. Meses depois, aquele tempo de estudo virou um blog. Depois um canal. Depois um curso. E quando ele menos esperava, a renda extra começou a chegar. E pela primeira vez, o Tiago não sentia que estava apenas sobrevivendo. Ele estava construindo algo. Mas o mais poderoso dessa história não é o final, é o início. Porque tudo começou com uma escolha simples: acordar 30 minutos mais cedo, repetir isso, tornar isso um hábito transformador. Não teve mágica, não teve sorte, teve decisão, teve persistência, teve clareza. E se você acha que isso é uma exceção, deixa eu te dizer, não é. Essa história se repete todos os dias com pessoas comuns que escolhem criar novos padrões, que escolhem quebrar o ciclo da estagnação, que escolhem parar de esperar o momento perfeito e começar com o que tem. O Tiago não é diferente de você. A diferença estava apenas no que ele fazia quando ninguém estava olhando. E talvez agora você esteja se perguntando: será que isso funciona para mim? A resposta é: só tem um jeito de descobrir. Porque ninguém vai criar esse hábito por você. Ninguém vai levantar da cama no seu lugar. Ninguém vai estudar, treinar, escrever, praticar por você. A decisão é sua. O tempo vai passar de qualquer forma. E quando você olhar para frente, daqui a 6 meses ou um ano vai desejar ter começado hoje. Assim como o Tiago, ele não esperou ter tempo livre, ele criou tempo. Não esperou motivação, criou rotina. E quando isso se tornou parte da vida dele, os resultados começaram a chegar naturalmente. Sem desespero, sem pressão, apenas como consequência de um hábito bem plantado. Agora me diz uma coisa com sinceridade. Você já parou para refletir sobre o que está repetindo todos os dias? Porque no fim das contas a sua vida é o reflexo direto daquilo que você faz com frequência. E quando eu falo em hábito transformador, não estou falando apenas de acordar cedo, ler livros ou praticar gratidão. Eu estou falando de pequenas decisões que, acumuladas, criam um estilo de vida completamente diferente. O Tiago da história, que acabei de te contar, não virou outra pessoa do dia para a noite. Mas ele escolheu, dia após dia, uma nova versão de si mesmo. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Num momento em que sabe que algo precisa mudar, mas ainda não escolheu com firmeza o primeiro passo. E eu te entendo, porque começar é desconfortável. O novo sempre assusta, mas ficar parado te custa muito mais. E aqui entra um detalhe que quase ninguém te diz. Todo hábito, seja ele bom ou ruim, é alimentado por repetição emocional.
O que isso quer dizer? Que você está criando vínculos emocionais com tudo o que repete. Por exemplo, se toda vez que você acorda e reclama da segunda-feira, você está criando uma trilha mental que reforça a insatisfação com a sua rotina. Agora, se você acorda e imediatamente se conecta com algo que te move, que te desenvolve, como um conteúdo construtivo, um exercício físico, um momento de aprendizado, você está criando novas conexões emocionais. E é isso que, com o tempo, muda a sua relação com a vida, com o trabalho, com você mesmo. A ciência já confirmou o que a prática mostra há séculos. Seu cérebro se adapta ao que você repete. Ele se reconstrói. Ele cria novos caminhos. E é por isso que eu insisto tanto nesse ponto. Você não precisa mudar tudo, só precisa mudar um hábito. Um hábito transformador que você possa praticar todos os dias. Esse é o ponto de virada. E a melhor parte? Você tem controle total sobre isso. Não depende de ninguém. Só de você. Você escolhe se vai continuar reforçando padrões que te afastam da vida que deseja, ou se vai, a partir de hoje, construir o alicerce da sua nova realidade. E se você chegou até aqui no vídeo, isso já mostra que você está buscando essa virada. Então faz o seguinte: se esse conteúdo está fazendo sentido para você, clica no botão de curtir mais aqui embaixo. Isso não é só uma forma de apoiar o canal, é também um compromisso simbólico que você faz com essa nova mentalidade. Um gesto simples, mas que já demonstra que você está saindo do estado passivo e entrando em ação. E mais, quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Então, se você quer fazer parte dessa corrente de transformação, deixa o like agora e segue comigo nessa jornada. Lembra, o sucesso não é um evento, é uma construção diária. E essa construção começa com pequenas atitudes. E curtir esse vídeo pode ser a sua primeira atitude hoje. Pode parecer pouco, mas se você está começando a se movimentar, então já é muito. Porque o verdadeiro poder está no movimento. Está em não aceitar mais a estagnação como padrão. Está em começar pequeno, mas começar. E curtir esse vídeo é dizer: eu estou dentro, eu escolho mudar. É isso que diferencia os espectadores dos transformadores. E, honestamente, eu espero que você seja um desses últimos. Existe algo silencioso que está operando na sua vida agora, neste exato momento, seus hábitos inconscientes. Acordar e pegar o celular, comer qualquer coisa com pressa, adiar o que é importante, reclamar antes mesmo de tentar. Esses padrões se repetem dia após dia, como uma programação mental que você mesmo instalou, sem perceber. E aqui vai, uma verdade direta. Ou você domina seus hábitos, ou seus hábitos dominam você. E isso se aplica a tudo. A forma como você gasta seu tempo, seu dinheiro, sua energia, tudo é um reflexo do seu comportamento repetitivo. Por isso, quando falamos em hábito transformador, não estamos falando apenas de produtividade, estamos falando de identidade, de caráter, de destino. É como uma escada. Cada degrau é uma ação repetida, e tem gente subindo e tem gente descendo. Ninguém está parado. Mesmo quem acha que está estagnado, na verdade está sendo empurrado para baixo por hábitos destrutivos que parecem inofensivos, mas são letais a longo prazo. Dormir mal, comer mal, pensar mal, se comparar o tempo todo, se sabotar, se culpar. E sabe o que é mais assustador? É que isso tudo vira padrão, vira automático, vira parte de quem a pessoa acredita ser. Mas deixa eu te lembrar, hábitos podem ser reprogramados. Você pode escolher um hábito saudável, hoje, e começar a reescrever sua história. Eu vi isso na prática, em centenas de pessoas que participaram dos meus seminários. Gente que chegou destruída emocionalmente, sem confiança, sem propósito, mas que tomou uma decisão, mudar um hábito. Só isso, um por vez. E foi incrível ver como isso criou um efeito dominó. Um novo hábito puxa outro.
Acordar mais cedo leva à leitura. A leitura leva à clareza. A clareza leva à ação. E a ação leva à realização. Mas tudo começa com uma semente, uma escolha, uma repetição, um sim que você dá para sua melhor versão. Porque é isso que você está fazendo toda vez que escolhe um hábito saudável em vez de um padrão destrutivo. E agora, eu quero te propor um compromisso simples. Se essa mensagem está batendo forte aí dentro, se você sente que já passou da hora de mudar alguma coisa, então comenta aqui embaixo. Hábito saudável. Escreve isso nos comentários. Não é só um gesto simbólico. É uma forma de você afirmar em voz firme que está assumindo o controle da sua vida. Que está consciente de que pequenos ajustes podem mudar tudo. E mais, isso vai mostrar para outras pessoas aqui na comunidade que você está comprometido com o crescimento. Vai servir como inspiração, como âncora emocional. Porque quando você declara algo publicamente, mesmo que seja num comentário, você aumenta seu nível de responsabilidade. E isso faz toda a diferença. Eu leio os comentários, eu vejo quem está engajado, quem está apenas assistindo e quem está se movendo. E posso te dizer com toda certeza, os que se movem são os que vencem. Porque não basta entender, não basta concordar, é preciso agir, é preciso fazer, é preciso repetir, todos os dias, com intenção, com propósito. E tudo isso começa com uma decisão. E a sua pode começar agora, com esse simples comentário. Hábito saudável. Essas duas palavras podem ser o marco inicial de uma nova fase da sua vida. Uma fase de mais clareza, mais energia, mais resultado. E tudo isso sem mágica, sem fórmula milagrosa. Só com prática, com disciplina, com atitude. Tá pronto para começar? Porque agora eu quero te mostrar, de forma clara e prática, como adotar o hábito que mudou tudo na minha vida e que pode fazer o mesmo por você. Nada de fórmulas complicadas. A simplicidade aqui é a chave. Mas é uma simplicidade poderosa que exige comprometimento real. Então pega papel e caneta ou abre um bloco de notas, porque esse passo a passo pode ser o início da sua virada. Primeiro passo: defina um hábito pequeno, claro e viável. Nada de tentar mudar a vida toda de uma vez. Comece com algo que você realmente possa fazer todos os dias. Por exemplo, vou ler 10 páginas por dia. Ou, vou caminhar 20 minutos, toda manhã. Precisa ser específico, mensurável e, acima de tudo, alcançável. Isso evita frustração e constrói confiança. Segundo passo, escolha um horário fixo para praticar esse hábito. O cérebro adora padrões. Quando você faz algo no mesmo horário todos os dias, seu corpo começa a se preparar automaticamente para aquela ação. É como escovar os dentes. Você nem pensa mais, simplesmente faz. Então decida. Esse novo hábito vai ser a primeira coisa do seu dia? Vai ser à noite antes de dormir? Vai ser no intervalo do almoço? Não importa o horário. O que importa é que seja o mesmo todos os dias. A repetição no mesmo contexto acelera o processo de internalização. Terceiro passo: associe seu novo hábito a um gatilho já existente. Por exemplo, depois de tomar meu café da manhã, eu leio por 15 minutos. Ou, assim que eu desligar o despertador, eu visto a roupa de treino. Quando você associa um novo comportamento a algo que já faz parte da sua rotina, cria um vínculo automático que facilita a repetição. Isso é neurociência aplicada. E funciona. O segredo não está em tentar forçar algo novo, mas em acoplar o novo ao que já é familiar. Isso torna o processo mais leve e fluido. Quarto passo: monitore o progresso, mas sem cobrança excessiva. Crie um quadro de hábitos, um aplicativo, ou até uma planilha simples. O objetivo aqui não é controle rígido, mas consciência. Quando você enxerga o que está fazendo, quando vê o progresso se acumulando, seu cérebro libera dopamina, e isso reforça o comportamento. E quando você falhar, porque vai acontecer, não se culpe. Apenas retome. O jogo da transformação.
Não é sobre perfeição, é sobre persistência. A vitória é de quem volta para o caminho, não de quem nunca saiu dele. E agora, se você está realmente comprometido com essa jornada, faz o seguinte: se inscreve no canal agora mesmo. Não, deixa para depois. Aqui, a cada vídeo, você vai encontrar reflexões, estratégias e ensinamentos que vão fortalecer essa sua nova mentalidade. E mais do que isso, você vai estar cercado de pessoas que também estão buscando crescer, evoluir, transformar a própria realidade. A inscrição não é só um clique, é um passo em direção a uma nova versão sua. Uma versão que escolhe aprender, que escolhe agir, que escolhe construir. Então aperta aí o botão de se inscrever e vem com a gente. Lembre-se, todo grande resultado que você admira hoje começou com um passo simples, uma escolha feita num dia comum, um hábito saudável criado por decisão. E essa decisão está agora nas suas mãos. O passo a passo está aqui. A clareza já chegou. Agora só falta você praticar. Porque o mundo não recompensa os que apenas sabem, recompensa os que aplicam. E aplicar é repetir. Repetir até se tornar parte de quem você é. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber. Foi simples, mas foi exatamente isso que mudou tudo. Eu poderia passar horas aqui compartilhando com você histórias de transformação que eu acompanhei ao longo dos anos. E sabe o que todas elas têm em comum? Nenhuma delas começou com um grande acontecimento. Todas começaram com uma decisão simples: mudar um hábito. E eu lembro muito bem da Carla, mãe solo, trabalhando em 2 empregos, cheia de boletos e responsabilidades. Ela me disse: Jim, eu não tenho tempo, não tenho energia, não tenho paz. E eu respondi o que sempre respondo: você não precisa mudar tudo agora, só precisa mudar uma coisa. Ela começou com 10 minutos de leitura por dia. Só isso, 10 minutos. Mas escolheu um conteúdo certo, algo que nutria a mente, que dava clareza, que fortalecia a visão. E com o tempo, esses 10 minutos viraram 15. Depois, 30. E sem perceber, ela estava estudando sobre finanças, melhorando a gestão do próprio dinheiro e criando um plano para sair das dívidas. Poucos meses depois, Carla renegociou suas dívidas, aprendeu a investir e começou a vender produtos digitais que ela mesma criou, com base nos conhecimentos que adquiriu nesses momentos diários de estudo. Ela não mudou o mundo, mudou o próprio mundo. E isso começou com um hábito transformador. Todos os dias, uma pequena prática que no início parecia insignificante. Mas quando você soma pequenos esforços ao longo do tempo, o resultado é inevitável. Não tem como não mudar. É matemática da vida. O que você repete, você reforça. E o que você reforça, você se torna. Tem também o caso do Felipe, um jovem de 22 anos que me escreveu dizendo que tinha desistido da faculdade, se sentia perdido, sem motivação, e passava horas jogando videogame, fugindo da realidade. Um dia, ele assistiu a uma palestra minha e resolveu tentar algo diferente. Só para ver no que dá, ele me disse. O hábito que ele escolheu foi escrever 3 metas simples todos os dias antes de começar qualquer outra atividade. Só isso. Nenhuma grande revolução. Apenas 3 frases no papel. Mas essa prática diária começou a reprogramar o foco dele. Em vez de acordar perdido, ele passou a acordar com direção. E a partir disso, ele criou uma rotina. Passou a estudar sobre marketing digital, fez um curso gratuito, conseguiu freelas online e hoje, pouco mais de 1 ano depois, ele está vivendo exclusivamente do próprio negócio. Um novo Felipe nasceu, a partir de um novo hábito. Esses não são casos isolados. São pessoas comuns que decidiram sair do automático. Gente que entendeu que por trás de toda grande conquista, existe uma sequência de hábitos bem escolhidos. E que por mais distante que um sonho pareça, ele sempre está a poucos comportamentos de distância. Essa é a beleza da vida. Você não precisa mudar tudo de uma vez, só precisa começar. Um hábito saudável, um compromisso diário, um novo padrão mental.
O resto vem com o tempo, com prática, com paciência. E talvez você esteja se perguntando: será que vai funcionar? Para mim também? A resposta é sim. Porque não se trata de sorte, nem de talento, nem de circunstância. Se trata de escolha. E se tantas pessoas conseguiram mudar suas histórias com base nesse princípio simples, por que seria diferente com você? O segredo está na constância, está na repetição, está em fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Porque é aí que o verdadeiro crescimento acontece. Longe dos holofotes, perto da verdade. E a verdade é essa: um hábito bem plantado pode florescer e transformar não só a sua realidade, mas também a de todos ao seu redor. Chegou a hora da verdade. Você pode sair desse vídeo agora, voltar para sua rotina de sempre e deixar tudo o que ouviu aqui se perder com o tempo. Pode até pensar: foi interessante, me motivou, e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ou você pode usar esse momento como um divisor de águas. Você pode tomar a decisão de fazer diferente, de começar com um passo simples, de assumir o controle da sua história a partir de hoje. Porque no fundo, você sabe, ninguém vai aparecer para salvar a sua vida. A responsabilidade é sua. E isso não é peso, é poder. Porque se você tem o poder de escolher seus hábitos, então você tem o poder de escolher seus resultados. E isso muda tudo. Não importa de onde você vem. Não importa se hoje você está no fundo do poço, se sente perdido, sem apoio, sem direção. O que importa é onde você quer chegar. E a ponte entre o lugar em que você está agora e o futuro que deseja construir se chama hábito. Mais especificamente, hábito saudável. O hábito de aprender, de se comprometer, de repetir, de ajustar, de insistir, de crescer, de transformar. E você não precisa esperar por uma segunda-feira, por um novo mês, por um novo ano. Você só precisa começar agora, com o que tem, onde está e com o que aprendeu aqui. Então, se essa mensagem fez sentido para você, curte esse vídeo agora. Não adia. Esse simples gesto é mais do que engajamento. É um sinal para você mesmo de que está escolhendo sair da estagnação. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, porque toda semana tem conteúdo novo, direto, prático, que vai te ajudar a manter essa mentalidade viva e firme. E mais, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que você sabe que está repetindo padrões que só trazem frustração. Compartilhar é uma forma de espalhar transformação. E acredite, a mudança que você gera nos outros também volta para você. E agora, como último passo, comenta aqui embaixo: hábito saudável. Escreve em letras maiúsculas, mesmo. Faz esse compromisso público. Mostra para você, para o mundo e para a comunidade aqui do canal que você está nessa jornada. Porque quando a gente declara, a gente se posiciona. E quando se posiciona, atrai força, apoio, clareza. Então comenta agora. Isso é parte do seu processo de mudança. Parte do novo você que está nascendo. E para fechar com chave de ouro, não sai do vídeo ainda. Já vai aparecer aqui na tela o próximo conteúdo. E ele é fundamental para te ajudar a fortalecer esse novo hábito que você está escolhendo hoje. Clica ali e continua a jornada comigo. Um vídeo completa o outro. Esse é o momento de construir uma base sólida. E o próximo passo já está pronto te esperando. Então vai lá. Curte, se inscreve, compartilha, comenta. Hábito saudável. E agora assiste o próximo vídeo que está na tela. Porque o conhecimento sem ação é só informação. Mas o conhecimento com ação, esse sim muda vidas. A sua, inclusive.